Bom dia a todo mundo. Hoje nós vamos apresentar o seminário sobre o expressionismo, cubismo e surrealismo, que temos o nosso sumário. Passando o slide, tem os nossos integrantes, sendo eu, Eduardo Dani Silva, temos o José Paulo, José Eduardo, Matheus Pacífico, Samuel Santana. Passando o slide aqui, nós já vamos para a introdução. Bom, o cubismo, o expressionismo e o surrealismo, eles são vanguardas europeias do início do século XX, surgiram no comecinho do século XX. E elas tinham a intenção, o objetivo de romper a arte tradicional da época. Cada um desses movimentos, eles trouxeram uma lente diferente nos seus conceitos. Por exemplo, o expressionismo ele foca na subjetividade da emoção, como por exemplo a angústia nós temos. Já o cubismo ele fragmenta a realidade em formas geométricas. E por último, o surrealismo ele explora o inconsciente como sonhos e a irracionalidade. Todos esses conceitos vão ser abordados de forma mais aprofundada durante a apresentação do seminário. Contextualizado a vocês a respeito dessas vanguardas artísticas, elas surgiram em uma época em que o mundo já não era mais o mesmo, em que havia uma constante vontade por mudança e o mundo já era diferente. Eles queriam algo diferente do habitual, diferente do tradicional, diferente do que tudo que tinha sido passado anteriormente. E esses movimentos foram respostas à reação que estava acontecendo na época, por conta da eminente evidência de guerra, da Primeira Guerra Mundial e do contexto em que o mundo enfrentava. A respeito do expressionismo, ele foi uma das principais vanguardas artísticas a tratar com foco o subjetivismo humano, que nada mais nada menos é do que as emoções do ser humano, a complexidade do ser humano retratada de alguma maneira artística. Essa vertente do expressionismo é uma das primeiras a captar todos esses detalhes e conseguir colocar em um meio específico de arte. Não se sabe ao certo nem quando nem onde o expressionismo surgiu, mas o que é mais aceito entre a comunidade é que tenha surgido em meados de 1905 na Alemanha, com a formação do grupo Die Brücke, que era composto por Kirchner, Schmidt-Rodolph e por Haeckel, que estão retratados aqui do lado. Não foram eles que pintaram essa obra, mas eles foram retratados no estilo expressionista. O principal precursor desse estilo de arte foi Edvard Munch, que por meio de suas obras ele conseguiu várias vezes retratar muitos dos sentimentos do ser humano e retratar também o que ele mesmo sentia. Edvard Munch, para quem não conhece, foi o autor da obra O Grito, que é que o ser humaninho tá aqui com a mão aqui na boca e que ele fazendo a carinha, essa careta que vai estar no slide ao lado. E também um artista que teve grande influência nesse estilo, só influência, tá? Ele não faz parte do expressionismo, é Vincent van Gogh. Ele é considerado um artista pós-impressionismo, que Van Gogh é considerado um dos principais influenciadores desse estilo, por conta que suas obras eram sempre carregadas de diversas emoções, diversas cores, que era algo que o expressionismo buscava retratar. Ele conseguia se expressar diretamente pelos quadros que ele fazia, pelas cores que ele colocava dentro dos quadros, por isso ele é considerado um dos influenciadores. Vale lembrar também que o expressionismo surgiu como uma resposta do positivismo impressionista, que ele buscava mais ou menos, como posso dizer, o contrário do que o expressionismo buscava, que era mais ou menos ignorar os sentimentos humanos, todas as emoções que sentiam e retratar somente a maneira mais bruta e mais, como posso dizer, genérica o possível. Bom dia pessoal, eu sou o José Paulo e agora vamos falar um pouco sobre as características do expressionismo. Bom, o expressionismo retrata o mundo pela emoção e pela psicologia, então normalmente não vai ser o que o pintor ou o que o escritor quer, o que ele enxerga, mas sim o que ele sente. É bastante recorrente cores fortes com bastante contraste nas suas obras, algo que traz algum mais sentimento, algo mais de dentro. Formas deformadas, rosto e corpos alongados é bastante recorrente também, assim como podemos ver ao lado a obra O Grito de Edvard Munch, onde mostra todas essas características. Os temas mais recorrentes são miséria, doença mental, a solidão urbana e a guerra. Nos demais slides, nas demais obras mostradas, iremos mostrar mais sobre essas características recorrentes. Agora entrando um pouco no contexto do mundo de dentro e de fora do seminário, o expressionismo mostra como é o mundo de dentro e como o mundo de dentro, esse caos, pode mudar a percepção do mundo de fora, de como enxergam as pessoas, as cidades, entre mais.
agora falando um pouco sobre o expressionismo europeu no Brasil, ele ficou mais conhecido através de Lazar Sagal, quando ele fez uma viagem para a Alemanha e estudou essas técnicas e trouxe para o Brasil em 1912, quando fez sua primeira exposição individual. Um dos principais nomes ligados ao movimento expressionismo é Anita Malfatti e Cândido Portinari. Anita Malfatti não vou me aprofundar muito, pois ela será recorrente nos próximos seminários. E Cândido Portinari, em suas obras, ele buscava muito temas como a pobreza, a dureza dos trabalhadores, assim como podemos ver ao lado os retirantes de 1944, onde retrata os imigrantes do Nordeste indo para as grandes metrópoles. Agora eu vou falar um pouco das obras do expressionismo. Aqui primeiro tem as obras da Anita Malfatti. Tropical, acho que muitos conhecem, antigamente nos livros sempre tinha essa imagem. O Farol, de 1915, Meu Irmão Alexandre, de 1914. Agora as de Cândido Portinari, Retirantes, que já foi mostrado anteriormente, de 1944. Criança Morta, de 1944 também, que é muito parecido, inclusive, as obras. E O Café, de 1935. Agora as obras de Edward Munch, Melancolia, de 1892, A Tempestade, de 1893 e Amor e Dor, de 1894. A música expressionista ela era carregada de anatonalidade, era a ausência de um tom específico. Então não tinha como você medir um tom específico, porque não tinha. Não tem como você, por exemplo, achar esse tom. O tom é esse, por exemplo, nas músicas de hoje em dia. Você acha esse tom que eu tenho que cantar, esse tom que eu tenho que tocar. Não tinha essa expressão de tom. Era a ausência de tons. Por quê? Porque era uma música carregada de sentimento, de expressões. Não tinha aquela harmonia que a gente conhece em Mozart, Beethoven, não. Era umas músicas que vinha na telha pra retratar como você se sentia por dentro. Aquela emoção que você nunca consegue colocar pra fora era retratada por meio dessa música. Por isso que seria um som assim meio diferente do habitual, do que a gente tá acostumado, como vocês vão ver aqui do lado. Fala galera, meu nome é Anthony e agora a gente vai falar sobre o surgimento do cubismo, que surgiu por volta do século XX, e Pablo Picasso foi precursor desse estilo de arte quando ele percebeu que ele não queria mais só fazer o realismo, que é tipo a arte na sua forma, tipo, o ser humano é ser humano, um objeto é um objeto, uma fruta é uma fruta. Ele quis mostrar que a arte pode ser muito mais do que isso, ele quis usar a imaginação. Então ele vai lá e cria o cubismo, que é uma forma de arte, como o Samuel falou, é uma forma de arte que ela mexe muito com geometria, nada tá tipo certo, e ele
lança a primeira pintura é as Les Demoiselles de Avignon, acho que é as Donzelas de Avignon em brasileiro, e ele queria romper a arte realista e então ele pega ideias de artes africanas, aquelas máscaras da África que é tipo uns negócios bizarros assim, não bizarro, né? A arte deles, é algo assim, ó. Aí eles pegou como ideia, é isso. E na época, o cubismo foi algo bizarro. Tipo, a maioria do pessoal não entendeu e não gostava. E o público da época achava as obras feias e usava a frase cubismo de forma pejorativa. Tipo, quando uma frase era feia, uma frase, uma arte era feia, eles falavam, tipo, como se fosse, essa obra é uma obra cubista. E aí, pra pessoa, tipo, sentir, caramba, horrível, tá horrível a obra. E outros achavam que esse rompimento de realidade era preciso. Alguns dos outros artistas, eles percebiam e falavam, não, a gente acha que realmente precisa dessa mudança, né? Dessa, dessa nova forma de arte. E o cubismo obrigava o público a pensar de forma mais ativa e a valorizar a estrutura e a ideia por trás da imagem, não só o que parece verdadeiro. Então a pessoa é como se ela tivesse que quebrar a cabeça para entender o que a obra representava, o que era a obra, e a pessoa também podia pensar do jeito dela, tipo, uma pessoa pensava de um jeito sobre um quadro e a outra pessoa podia ter outro pensamento. Picasso também teve ajuda para mostrar o cubismo para o mundo, que foi o seu amigo George Braque, Braque começou a sua ligação às cores na empresa de pinturas decorativas de seu pai. Em 89 ele vai para a França. Em 1906 ele já está expondo artes na Sala dos Independentes na França e ele não usava ainda o cubismo como forma de pintura. E então ele encontra Picasso lá e eles começam a conversar sobre o cubismo e George ele gosta da ideia do Picasso de usar desse pensamento mais imaginário para as artes, porque naquela época só existia muito mais o realismo, então não era algo muito normal. E então ele começa a seguir os passos de Picasso e os dois juntos acabam tendo a criação do cubismo. Bom dia, meu nome é Samuel e eu vou falar sobre as características do cubismo. Bom, no começo de tudo, a começo de tudo, podemos dizer que no cubismo é forte a presença de formas geométricas na composição de suas artes. Artistas como Pablo Picasso, como podemos ver no retrato de Dona Maar aqui ao lado no slide, ela apresenta diversas formas geométricas na composição de sua obra, em que o seu rosto, a sua roupa e bom, nas suas mãos também podemos ver formas geométricas fragmentadas, quebradas, construindo todo o seu corpo. Era algo bem comum que eles faziam, né? Bom, nem todos, né? Alguns faziam mais que outros, como por exemplo Pablo Picasso. Enfim. Mais uma característica que se tem no cubismo são as variações dos ângulos, em que muitas obras, como essa do retrato de Dona Maar, elas apresentam essa estranheza no ângulo dela, em que, tipo, você consegue perceber que a roupa dela está de frente para cá, mas o pescoço dela tá de lado para lá, como se ela estivesse sentada para cá, mas olhando para lá ao mesmo tempo. E o olho dela tá de frente para cá, mas o nariz e boca estão para lá. E esse tipo de variações no ângulo eram muito presentes nas obras de Picasso, como pode se ver no retrato de Duramar. E, além disso, é muito importante dizer sobre as interpretações dos artistas, em que, tipo, eles buscavam mais a interpretação artística sobre o que eles estavam fazendo do que realmente a aparência daquilo, a aparência real. Como esse retrato que o Picasso fez, em que claramente a moça não era assim, né? Ele não buscou deixar parecido com a realidade, assim como ele estava interpretando a pessoa que ele estava retratando ali, né? Ele estava colocando a sua visão artística em, na obra ali, né? No quadro. E não o que, e não o que ele, e não o que realmente estava na frente
E, bem, esse tipo de situação, né, e ela é bem presente em artistas como o Joan Gris, que ajudou o movimento do cubismo, desenvolvendo obras assim, que apresentavam uma composição mais organizada e criativa sobre, sobre o que ele estava pintando, né? Ele não buscava ali fazer uma obra idêntica à realidade ou muito parecida, em sim o que ele interpretava como arte. Pode passar. Uma das obras mais famosas, como eu disse, é a Les Demoiselles d'Avignon, que foi a primeira obra cubista é, do Pablo Picasso e também a primeira, né, do movimento. E ela, no começo ninguém deu nada para a obra, mas mesmo assim Picasso ele continuou seguindo o que ele imaginava do que seria a arte dali para frente. E também foi bom citar que George Braque, em 1914, por conta da Grande Guerra, ele se separa do Picasso. Em 1915 ele é baleado e ele acaba ficando ruim, fica mal. E em 1917 ele acaba retornando a fazer as obras, as pinturas, mesmo estando um pouco longe do Picasso. E também temos a obra Guernica, de 1937, também feita pelo Picasso, que ela representa o horror e o caos do ambiente, mostrando que não precisa de uma arte surrealista para você mostrar o que acontece no mundo. Sobre o surrealismo ele foi criado no século XIX por André Breton, que era um escritor que fez uma obra literária, que eu vou falar mais para frente, e ele foi considerado o pai do surrealismo por causa dessa obra. Essa obra ela incrementa um pouco de surrealismo e um pouco de realismo. E ele explica o significado do surrealismo e como o surrealismo está presente na nossa realidade. Assim, quebrando os conceitos do dadaísmo, que seria o extremo realismo que era muito abrangente na época. Também o que mais se conhecemos hoje em dia é Pablo Picasso, que seria um famoso artista que fez diversas obras artísticas como As Três Dançarinas, diversas obras que seriam surrealistas, que eu vou falar mais pra frente. Passando o slide. André Breton, ele nasceu em 1896 e morreu em 1966. Como eu disse, a obra dele é o Manifesto do Surrealismo, que explica como funciona o surrealismo dentro da nossa mente e como ele está no na nossa realidade. Também, passando o slide, Pablo Picasso, ele nasceu em 1881 e morreu em 1973. E ele teve diversas obras que foram uma ponte do surrealismo após André Breton, porque a primeira obra surrealista dele foi conhecida uma década depois da obra de André Breton, que seria As Três Bailarinas. Mas eu fiquei um pouco receoso de colocar ela aqui porque ela também é um pouco expressionista. Eu coloquei essa obra que ela é mais surrealista mesmo e não a mistura dos dois. E bom, o surrealismo ele tem esse foco mais no inconsciente, sendo bem baseado nas teorias de Freud. É perceptível que ele busca libertar a arte da razão que se tinha muito, da lógica, das convenções sociais. Então ele cria mais imagens fantasiosas e abstratas até em um nível absurdo assim. Então você tem essa pegada de querer fugir daquele daquele racionalismo extremo que tinha na época. Tanto é que surrealismo ele vem no sentido da palavra além do real, surreal, sobre o real. E isso é justamente uma resposta àquelas regras morais que existiam na sociedade da época. Passando o slide aqui, aliás, voltando um pouquinho, a gente tem aqui o exemplo do Isso não é um cachimbo, que
Ceci pas un pipe, em francês no caso. Isso não é um cachimbo, é uma obra que é um pouco controversa, porque você olha e fala, pô, mas tem um cachimbo no desenho. E é justamente uma das questões dessa imagem. Você parando para pensar assim, pô, eu consigo pegar esse cachimbo na mão? Consigo cheirar ele? Consigo acender ele? Consigo fumar ele? Não. Então, em teoria, não é um cachimbo. Só que o que a gente está vendo aos olhos é um cachimbo. Então, essa é uma das pegadas que tem no surrealismo. E essa é uma obra muito muito interessante de citar, justamente por causa disso. Agora sim, passando o slide, a gente também tem alguns elementos muito presentes no surrealismo, como por exemplo a colagem e fotomontagem, que é como quando se pega alguns recortes de imagens, fotos, e você vai fazendo essa colagem aqui. Só que nesse caso, as imagens eram muito desconexas, não tinha uma ligação direta, um sentido, um contexto válido. Também teria a frontagem, que é uma técnica de friccionar um lápis, né, sobre superfícies texturizadas. Então, quando você faz isso em cima de uma folha, por exemplo, que está sobre essa superfície texturizada com o grafite, ela vai adquirir a textura. Às vezes formando alguns desenhos é, bem abstratos e em outros casos já nem tanto. Também temos o cadáver esquisito, que é quando o artista ele tá ali fazendo seu desenho, só que ele tá completando uma parte da arte sem ver o todo, entendeu? É como se o artista ele fizesse metade da obra baseado apenas na imaginação dele, sem ter um norte sobre o que ainda tem da obra, o que já teve, o que já foi feito sobre. A gente tem um exemplo aqui de uma obra surrealista, o Abapuru, da Tarsila do Amaral. Foi feito em 1928. E o Abapuru, ele é uma obra surrealista. Por quê? Ele tem muitos traços, muitas características. Além de ser um ícone do modernismo brasileiro e do movimento antropofágico, essa pintura ela retrata uma figura humana, que é perceptível, só que ela tem muitos traços deformados. Ela tem a cabeça pequena, ela tem pés grandes, e ela é inspirada em sonhos, histórias que a artista ela presenciou na infância dela. Pode passar o slide. A importância dessa obra é que ela teve o rompimento do padrão nessa época, porque o cubismo, o expressionismo e o surrealismo foi algo diferente que não existia naquela época, porque as épocas que ela foi criada, que foi quase na mesma época, era algo que tinha o realismo, o dadaísmo, algo que seguia um padrão. Assim, esses temas eles veio quebrando esses estilos, ele veio quebrando a visão, o sentimento do autor por aquela obra e da pessoa que está vendo também, porque quando ele via aquela obra ele sentia algo diferente, assim dando uma certa liberdade de expressão para a pessoa que está vendo e a pessoa que está fazendo aquela obra. Assim, ultimamente diversos escritores, artistas tendo uma liberdade assim de mostrar o que sente, uma certa facilidade de mostrar os sentimentos internos, porque vendo as obras diferentes que foram criadas na época, ele se sente assim falando tipo com eles mesmo assim, que tem um jeito diferente de fazer a obra, você pode fazer do jeito que você quiser mas você pode se expressar do jeito que você sentir e não de um jeito certo, porque não tem um jeito certo de se expressar, porque os sentimentos são incertos. Bom, falando aqui na parte da conclusão agora, né? Concluindo o seminário, podemos ver que dos três movimentos, os três movimentos, eles buscam mostrar como a arte não precisa
ficar copiando a realidade para ser arte, né? Que a partir deles, os artistas eles deixaram de ficar fazendo apenas aquilo que era real e passam apenas a representar aquilo que eles interpretavam como arte. Então, né, ou seja, a obra ela deixa de ser só uma limitação do mundo real e passa a mostrar a visão, a ideia e a expressão dos próprios artistas sobre a arte. E os movimentos do cubismo, expressionismo e surrealismo, eles são eles trazem, né, essas formas diferentes de enxergar o mundo, sem ser da forma realista, que são as coisas, né, com o cubismo trazendo as formas geométricas, as variações de ângulos e tudo mais, o expressionismo destacando as emoções e o surrealismo trabalhando com o sonho e o inconsciente, né, que são coisas meio que reais, né. E, bom, como a imagem, né, aqui ao lado mostra, né, essas três coisas, nada disso parece ser realmente real, né, tudo parece ser apenas uma junção de expressões, ideias e tudo mais. Que na arte antigamente não era, né? Você tinha que seguir o que eles colocavam ali, o que consideravam arte, né? E, bem, o esses movimentos, eles também mostravam que o artista, ele não mostra só o que ele vê, é claro, né, mas também o que ele sente e pensa, que é o que eu venho falando bastante, que a arte ela passa a ter um significado maior, né, ela passa a expressar as reais ideias, ou as emoções verdadeiras, e até mesmo que, às vezes, uma obra que o artista fez num momento de dor, ou coisa do tipo, né. Então ela deixa de ter só por aparência, né, começa a ter um significado muito maior por trás dela, né. Começa a ter um sentido de verdade, um sentido artístico, né. E, bem, por fim, esses movimentos, eles mostram que a arte ela não representa apenas aquilo que está fora, né, como a realidade e o que enxergamos, mas também aquilo que está dentro do ser humano, como os sentimentos, pensamentos, expressões e o que sentimos, né? E as nossas interpretações sobre as coisas. E um adendo que eu quero dar é que esses movimentos artísticos, eles não ficaram só no passado, é claro, né? Eles influenciaram até hoje de diferentes formas, como em artes, né? Como em filmes, pinturas e até em animes, em que como vocês puderam ver ao decorrer desse seminário, né? Ele tem meio que essa referência a Jojo, pois Jojo Bizarre Adventure, ele é uma boa representação desses três movimentos juntos, por conta dessa eh, a apresentação das poses diferenciadas, as expressões exageradas, os elementos que são meio que irreais, fora da realidade, né? Os traços dos próprios personagens e a história de Jojo também é uma coisa que pode ser usada como referência, né? Tudo mais para esses três movimentos. Enfim, é isso. Pode passar o slide.闇を欺いて切な音交わして刃すり抜け奴らの隙をつけ貫いた想いが未来を開く Like a burning soul 熱く Like a burning soul 血脈に刻まれた因縁に浮き上がる消えない誇りの絆
握りしめ